Senhoras e senhores, boa noite. Pedimos a atenção de todos para darmos início ao nosso seminário. Senhoras e senhores, boa noite. Vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cisgênero, cabelos claros à altura dos ombros, olhos castanhos, 1,72 de altura e estou trajando vestido, casaco e meias finas pretas. É com grande honra que o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por meio da Escola Judicial, realiza hoje e amanhã, dias 18 e 19 de abril, o seminário Novos Paradigmas da Atuação da Justiça do Trabalho, Balanço e Perspectivas. Informamos que a EJUD 3 certificará todos os participantes que obtiverem frequência de 100%, comprovada mediante acesso ao QR Code específico de cada turno do evento. Os QR Codes estão disponíveis no balcão de entrada deste auditório e nesse corredor que dá acesso a este espaço. A concessão do adicional de qualificação aos ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal no âmbito deste regional está sujeito aos requisitos formais constantes da Resolução 196 do CSJT, de 30 de junho de 2017, bem como as orientações e procedimentos previstos na Ordem de Serviço GP número 3, de 10 de setembro de 2018. Convidamos para a composição da mesa de honra Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Denise Alves Horta. Sua Excelência, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Sua Excelência, o primeiro vice-presidente, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Sua Excelência, o segundo vice-presidente e diretor da Escola Judicial, desembargador Emerson José Alves Lage. Sua Excelência, a presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Mata 3, juíza Anaximandra Cátia Abreu Oliveira. O professor da Escola Superior Dom Helder Câmara, Tiago Loures Machado Monteiro. Convidamos os presentes a celebrar, em posição respeitosa, a execução do hino nacional, que será executado pelos músicos da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, Sargento PM Edivaldo Rangel Mariano Brás e Cabo PM André Botelho de Andrade.
Obrigada. Podem se sentar, por favor. Registramos e agradecemos as presenças do desembargador vice-corregedor do nosso regional, Antônio Carlos Rodrigues Filho, de Suas Excelências, os desembargadores e juízes do TRT de Minas, dos desembargadores de sempre do nosso regional, dos integrantes do Gabinete Militar do TRT de Minas, Tenente-Coronel PM Bruno da Assunção Coelho, Sargento PM Juliano França Lana. Agradecemos a presença dos gestores e servidores do nosso regional e dos demais presentes. Para a abertura do seminário, convidamos a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Denise Alves Horta. Pois não. Muito boa noite a todas e todos. Inicialmente, faço a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cisgênero, 1,58 m de altura, antes era 1,60 m. Cabelos compridos, castanhos claros, compleição magra, trajando vestido preto e bege e casaco preto. É com muita satisfação e honrada que faço a abertura deste seminário de tamanha envergadura e cumprimento as autoridades integrantes da mesa de honra. Sua Excelência, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Sua Excelência, o primeiro vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Sua Excelência, o segundo vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e diretor da Escola Judicial, desembargador Emerson José Alves Lage. Sua Excelência, a presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, Amatra 3, juíza Anaximandra Kátia Abreu Oliveira. O professor da Escola Superior, Dom Helder Câmara, Tiago Loures Machado Monteiro. Sua Excelência, o vice-corregedor do TRT Mineiro, desembargador Antônio Carlos Rodrigues Filho. Sua Excelência, o ouvidor do TRT de Minas, desembargador Vicente de Paula Maciel Júnior. Sua Excelência, a vice-ouvidora do TRT Mineiro, desembargadora Maria Cristina Diniz Caixeta. Suas Excelências, os desembargadores e juízes do TRT de Minas. Os ilustres integrantes do Gabinete Militar do TRT Mineiro, Tenente-Coronel PM Bruno da Assunção Coelho e Sargento PM Juliano França Lana. A ilustre diretora-geral do TRT de Minas, Patrícia Helena dos Reis, na pessoa de quem cumprimento os gestores e servidores do TRT3. Cumprimento as demais autoridades presentes, os senhores desembargadores, advogados, estagiários e acadêmicos. Senhoras e senhores, a presença deste seleto público neste auditório da renomada Faculdade de Direito Dom Helder Câmara, com tantas e importantes autoridades do mundo do trabalho e da sociedade, constitui grande orgulho para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região
e a todas e todos, em meu nome pessoal e em nome da instituição e da organização do seminário, ofereço as boas-vindas. Este seminário tem como objetivo o estudo e a aplicação prática de alguns dos instrumentos eficazes para a resolução de conflitos, sob a perspectiva de novos paradigmas da atuação da justiça do trabalho, uma necessidade condizente com a realidade dos dias atuais. Mozart Vitor Russomano já ressaltava nos seus comentários ao artigo 764 da CLT, citando Miller, que a primeira ideia que deve pairar acima de todos os preconceitos e de todas as iras de classe é a de que há sempre possibilidade de entendimento, mesmo quando o conflito é acirrado. Nesse contexto, portanto, o diálogo figura como elemento fundamental. Russomano, na mesma obra, apresenta breve escorço histórico sobre a conciliação nos conflitos, do qual cito o seguinte excerto: é tão velho quanto o próprio direito o anseio comum de que haja concórdia entre os litigantes e de que, pelo acordo, se ponha fim à demanda. Esse foi um dos ideais jurídicos dos gregos de Atenas. No direito germânico, a composição privada era a solução perfeita para as contendas judiciais. Durante a Idade Média, a Igreja tudo fez para evitar as dissensões e para harmonizar aquelas que surgissem. No direito brasileiro, a legislação reinícola tornara a conciliação facultativa, deixando, porém, como dever de consciência para os juízes o encargo de que estes tudo envidassem para atingi-la. Pois bem, conciliar vem do latim conciliare, que significa pôr em boa harmonia, pôr de acordo, congraçar. Daí a importância da aproximação das partes para o diálogo, que poderá bem acomodar as pretensões em litígio e alcançar a resolução pacífica do conflito. O tratamento da conciliação a ser proposta para as partes nos processos judiciais evoluiu das varas do trabalho para os sejusques, Centros Judiciais de Solução de Conflitos, instituídos pela Resolução 125 de 2010 do CNJ. Essa foi uma alternativa que adveio da política pública nacional de incentivo e promoção das soluções consensuais instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, que, a partir de 2006, criou as Semanas Nacionais de Conciliação, realizadas anualmente, e, diga-se, incontestável o sucesso da medida. A mencionada Resolução 125 do CNJ, de novembro de 2010, estabeleceu o propósito de estimular, apoiar e difundir a sistematização e aprimoramento das práticas de solução de conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridades. Assim, a difusão da prática conciliatória tornou-se mais abrangente, pois houve a perspectiva de organizar e centralizar estruturas, formar pessoas e fazer acompanhamento estatístico, propiciando que um número maior de conciliações fosse alcançado no Judiciário. Na Justiça do Trabalho Mineira, em 2011,
A portaria do Gabinete da Presidência, número 451, de 15 de março de 2011, criou o Núcleo de Conciliação Permanente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, com estrutura semelhante ao atual SEJUSC, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. Em 14 de setembro de 2017, foi editada a resolução, também do Gabinete da Presidência, número 81, que criou o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, no PEMEC, e os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o SEJUSC, de primeiro e de segundo graus. Vigorando atualmente a resolução também do Gabinete da Presidência, número 309, de 14 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estruturação e os procedimentos do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, que é o NUPEMEC, e dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de primeiro e de segundo graus, os SEJUSCs, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Com efeito, a iniciativa dos SEJUSCs na Justiça do Trabalho decorreu da Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que definiu a estrutura dos SEJUSCs, ajustando a Resolução 125 do CNJ, a uma política judiciária própria e específica, de acordo com as peculiaridades e atuação histórica da Justiça do Trabalho. Recentemente, em 22 de março de 2024, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, por meio da Resolução 377, regulamentou as mediações pré-processuais, individuais e coletivas, no âmbito do primeiro e do segundo graus da Justiça do Trabalho, sendo que, de acordo com a resolução do CSJT 288/2021, podem ser submetidos ao procedimento os conflitos individuais e coletivos a cargo dos SEJUSCs de primeiro e segundo graus. Antes dessa resolução, a reclamação pré-processual já se encontrava habilitada no PJE, na Justiça do Trabalho. Trata-se, pois, de uma forma de resolver o conflito antes da formação do processo judicial. É preciso ressaltar que, para o sucesso crescente da conciliação e mediação, é fundamental a capacitação de pessoas com o perfil e disposição para atuarem na gestão positiva do conflito. Isso envolve o acolhimento das partes, escuta ativa, aprimoramento do entendimento e da realidade que envolve cada processo, e nesse diálogo instiga-se o despertar dos principais atores envolvidos para, juntamente com as pessoas capacitadas para esse fim, portadoras de comunicação eficiente, haja o encontro da melhor solução possível. Estamos vivenciando, portanto, uma mudança cultural na sociedade e que adquire corpo no Poder Judiciário, especialmente o trabalhista, de modo a estimular e promover o diálogo permanente, no sentido de que se materialize o aprendizado da solução negociada dos conflitos, porque não há dúvida, conciliar é a receita para a solução rápida, simples, econômica e pacífica dos processos judiciais, antes mesmo que se tornem processos. Não por outra razão, Russomano já ressaltava em seus comentários, citados ao artigo 764 da CLT,
que tudo se tem feito no sentido de evitar que a tentativa de conciliação se torne mera praxe. E acrescenta o mestre: foi por isso que a lei estipulou que os juízes e tribunais devem envidar esforços no sentido de uma solução amigável dos conflitos. E ressalta: toda a força persuasiva de sua inteligência e de sua cultura, todo o vigor convincente de seus argumentos devem convergir no processo trabalhista para a conciliação. Esse é o espírito que deve nos mover a todos em prol da resolução pacífica dos conflitos. Torná-la mais do que uma prática habitual, mas uma ética do dia a dia, cada vez mais ampliada dentro e fora dos tribunais. Muito obrigada. Ouviremos o primeiro vice-presidente, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Excelentíssima senhora presidente do TRT da Terceira Região, desembargadora Denise Horta, em nome de quem eu cumprimento todas as magistradas, advogadas, estudantes e mulheres aqui presentes. Excelentíssimo senhor vice-presidente do TST, meu colega da academia, ministro Aloísio da Veiga, em nome de quem também peço licença para cumprimentar todos os colegas, desembargadores, juízes, advogados, estudantes e cidadãos aqui presentes. Eu quero registrar, portanto, a minha alegria particular de contar aqui com a presença de todos os colegas. Foi uma grande realização pessoal para mim, verificar tantos rostos conhecidos, pessoas do dia a dia, e que resolveram deixar seus gabinetes, seus afazeres, deixar o PJE, para vir aqui compartilhar conosco alguns momentos. Eu quase os assediei para que comparecessem nesse evento, e isso acho que surgiu o resultado, espero não ser processado por isso. Essa ideia do seminário nasceu no evento da academia, em Goiás, que o ministro Aloísio proferiu lá uma conferência inesquecível na posse do nosso colega Platon. Naquela oportunidade, ministro, eu pude perceber essa mudança tão estrutural que vem acontecendo no espírito de atuação da Justiça do Trabalho e como está acelerando uma mudança com tanta velocidade. Temos aqui 2 juristas paranaenses que vão amanhã de manhã e à tarde explicitar para nós essa questão. Quando apresentei à nossa presidente a ideia, ela aprovou de imediato e deu todo apoio. Quando apresentei ao diretor da escola, meu colega doutor Emerson, também abraçou com entusiasmo e se envolveu de tal forma no projeto que nós atuamos, e toda a sua equipe, para montar todas as providências necessárias para a realização desse evento. E teve uma situação curiosa, tudo para esse evento aconteceu de uma forma surpreendentemente boa e bem. Houve uma sincronicidade muito interessante. A começar pela conferência magna, quando o ministro aceitou meu convite. Eu falei, agora pronto, o sucesso está garantido. O ministro Aloísio está aqui. O ministro Aloísio é uma liderança no judiciário, é uma liderança no Tribunal Superior, e provavelmente, com toda certeza, será o presidente do tribunal, e é respeitado pelas suas posições de equilíbrio, de jurista, de tantos anos na Justiça do Trabalho. Então, depois nós conseguimos também a presença de notáveis juristas, formadores de opinião e autores, que amanhã serão apresentados, e autores de obras respeitadas em todo o Brasil. E para dar conforto e comodidade, quando nós percebemos a extensão que o evento adquiriu, precisavam de um espaço adequado. Foi quando, então, fizemos contato, o desembargador Fernando nos auxiliou, Fernando Rios, que é professor aqui, fizemos contato com a Faculdade Dom Helder, que recebeu com todo o entusiasmo o projeto e prontamente colocou, sem nenhum custo para nós, esse auditório maravilhoso que nos recebe aqui hoje.
O tema do seminário é instigante, né? Os novos paradigmas da justiça do trabalho. Para onde estamos indo? Qual o papel da negociação coletiva, da mediação, da atuação da magistratura trabalhista? Estamos caminhando para uma era da desjudicialização dos conflitos. Não mais uma solução imposta, um consenso construído. E é interessante que a desjudicialização está sendo desenvolvida com o apoio da própria justiça, por intermédio da justiça, não sem a justiça, por intermédio da justiça, essa desjudicialização. Eu quero deixar aqui um cumprimento especial aos estudantes e lembrar que, no passado, o bom advogado era aquele que lutava pelo direito com todas as armas possíveis. O advogado era formado para atuar no conflito, algumas vezes preparado até para, semelhante a uma guerra jurídica, com todas as estratégias para golpear o seu ex-adverso. Agora, o bom profissional é aquele que tem mais habilidade para compor os conflitos, restabelecer a paz, estimular os entendimentos. Nós não precisamos tanto de soldados para incrementar a guerra, precisamos de mais diplomatas para oferir consensos. Essa é a mensagem inicial desse seminário. Então, caros colegas, advogados, estudantes, senhoras e senhores, aproveite o seminário, ele está muito rico, não dá para perder nenhuma exposição. Pretendemos seguir no horário e demonstrar que o nosso tribunal, sob a batuta da colega Denise e os demais companheiros, colegas da administração, estamos sintonizados com os novos tempos. Queremos um tribunal que esteja aí atuando na dianteira dos novos rumos e trazendo experiências exitosas, proveitosas para nosso aprimoramento. Que tenhamos todos nós um excelente seminário. Com a palavra, o segundo vice-presidente, desembargador Emerson José Alves Lage. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora desembargadora Denise Alves Horta, presidente do nosso egrégio tribunal, excelentíssimo senhor ministro Luiz Corrêa da Veiga, vice-presidente do TST, que muito nos honra aqui com sua presença e honrado também pela aceitação do convite, como disse o nosso desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, nosso primeiro vice-presidente, doutora juíza Maximanda Cátia Abreu, presidente da nossa associação, doutor Tiago Loures Machado Moura Monteiro, professor da instituição que muito honrosamente também nos recebe e graciosamente nos forneceu esse espaço, né? Autoridades através das quais eu peço licença e permissão para cumprimentar a todos os colegas, todas as autoridades, todos os senhores advogados, advogadas, estudantes, né, acadêmicos de uma forma geral, enfim, todos que aqui se encontram presentes, todos os que foram nominados pelo nosso cerimonial, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se calorosamente abraçados, né, e cumprimentados, e desde já agradeço a acolhida que fizeram ao nosso convite, ao nosso chamamento para participar desse seminário, que, como bem disse o desembargador Sebastião Geraldo, tentamos, de uma forma mais primorosa possível, estruturar para que pudéssemos tirar proveito dessa temática com a qual ele se apresenta, né? Não pretendo aqui tomar muito tempo, até porque não é meu momento de fala e nem posso retirar a honra nossa de ouvir o ministro com a sua fala, que tenho certeza que será muito rica a todos nós. Mas registro apenas aqui, vou me orientar para não me perder muito tempo, que, como divulgado através do nosso material do seminário, nos propusemos trazer à luz, ao debate, algumas reflexões sobre os métodos conciliatórios ou concertados de solução de conflitos, numa análise que perpassa um balanço do que se apresenta atualmente e uma perspectiva do que se pode extrair desse contexto para o futuro, da gestão dos conflitos organizacionais à mediação dos processos trabalhistas, seus desafios e oportunidades,
buscando estabelecer parâmetros para uma solução adequada dos conflitos no mundo do trabalho, além também de jogarmos luzes sobre os desafios do direito e da justiça do trabalho, tendo em vista os processos disruptivos em curso. Pelo que se percebe, os temas são extremamente relevantes e atuais. A dinamicidade das mudanças do mundo do trabalho é uma realidade inconteste. E mais do que dinâmicas são essas alterações. Elas parecem ascender ou nos levar, diria quase que diuturnamente, exatamente a essa necessidade de buscarmos ou criarmos soluções novas, ou, se não novas, mais eficazes e céleres para esses conflitos. Mudança de paradigmas no mundo do trabalho. Mudança de paradigmas na solução dos conflitos que deles surgem? Uma indagação. Mas quais seriam esses parâmetros? Quais limites? Que segurança? Qual proteção jurídica? E mais, um cenário disruptivo e um direito ou regramento que nos parece conflitar com esse mesmo mundo, ou, ao menos, que aparentemente, com ele não se dialoga. Repito, aparentemente. Será que não mesmo as normas atuais não se prestam a reger o que o mundo novo nos apresenta? Vamos nos propor a pensar sobre isso nesses 2 dias. Mas antes de encerrar minha fala, não poderia deixar de fazer alguns registros de agradecimento. Primeiramente, a presidência do nosso regional pelo apoio restrito para a realização do evento, a começar, por certo, pela nossa presidente, né, assim como a toda a sua equipe, inclusive a do cerimonial, que generosamente encampou nossas ideias. Ao meu colega, desembargador Sebastião Geraldo, primeiro vice-presidente, pelo compartilhamento da ideia e principal mentor do seminário, sempre incansável na busca da perfeição, aferindo, nesse sentido, cada detalhe nas diversas reuniões preparatórias que realizamos. A todo o corpo da Escola Judicial, que promoveu todos os atos necessários para que o evento pudesse ocorrer, dando-nos suporte imprescindível para cada detalhe, envolvendo desde o coordenador acadêmico, o secretário, minha assessora e todas as sessões da escola, agradecendo-os a todos nas pessoas nominadas. A SECOM, pelo apoio na confecção do material de divulgação e na própria divulgação do evento em si. A faculdade de Direito, né, agora, como se diz, a escola, né, Dom Helder Câmara, que nos cedeu gratuitamente esse belíssimo, aconchegante e amplo espaço, além de se mostrar sempre solícita aos nossos pedidos na medida do possível. E, finalmente, a todos os nossos palestrantes, debatedores e partícipes das atividades do seminário, pela acolhida aos convites formulados, além de todos vocês que se inscreveram, acorreram ao nosso convite de estarem aqui presentes, sem os quais nada disso estaria acontecendo. Espero que tenhamos um bom proveito e apreciemos o nosso seminário. Muito obrigado. Ouviremos o professor da Escola Superior Dom Helder Câmara, Tiago Loures Machado Monteiro. Boa noite. Em nome do reitor da Escola Superior Dom Helder Câmara, desejo que todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas às nossas instalações. É uma honra poder receber o evento. Esperamos que tenham êxito em todos os trabalhos aqui propostos e que essa seja uma de várias ações de parceria entre a Dom Helder e o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Como professor de Direito do Trabalho, eu me sinto muito feliz e honrado de poder participar de um seminário tão bem estruturado pela Escola Judicial do TRT da Terceira Região, tendo em vista que sempre friso com meus alunos que a Justiça do Trabalho é o exemplo vivo da busca pela efetivação da justiça social e da manutenção e evolução com a constante efetivação do Estado democrático de direito. E parar para termos um momento de reflexão crítica sobre novos paradigmas para que a justiça do trabalho possa se reinventar, acompanhando o dinamismo da sociedade, é algo salutar e indispensável
e que faz nos levar a crer que não só venceremos os desafios que estão por vir, como que o direito do trabalho e a justiça do trabalho estará cada dia mais forte. Estou ansioso para poder me beneficiar de todo o conhecimento compartilhado, proposto nesse tão bem estruturado seminário. Muito obrigado. Para a realização da Conferência Magna de Abertura à Mudança de Paradigma da Conciliação Trabalhista, Balanço Atual e Perspectivas, convidamos a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Denise Alves Horta, para a apresentação do palestrante. Pois bem, nunca é demais, ministro, realçar a nossa grande satisfação e a honra de recebê-lo entre nós, o ministro Aloísio Correia da Veiga, como bem realçou o desembargador Sebastião, que já até fez uma breve apresentação de Vossa Excelência, ministro. E o ministro, ele, como um magistrado equilibrado, ponderado, figura como os nossos paradigmas na elaboração das nossas decisões, né? E, ministro, nós estamos aqui com Vossa Excelência para essa conferência intitulada A Mudança de Paradigma da Conciliação Trabalhista, Balanço Atual e Perspectivas, que retrata o tema do seminário. E o ministro Aloísio Correia da Veiga, ele é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro vice-presidente do TST no biênio 2022-2024, ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho no biênio 2020-2022, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2017-2019, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Esse é um resumo do currículo do ministro, que é imenso, mas esses breves itens retratam a grandiosidade dos cargos ocupados pelo ministro Aloísio Correia da Veiga. E muito nos honrará a sua palestra, que será a seguir proferida. Tem a palavra, ministro. Muito obrigado, presidente. Depois de ouvi-la, né, falando, né, e o meu amigo Sebastião Geraldo de Oliveira, né, disse que o arrependimento vai ser dele de ter me convidado depois que eu falar, mas tudo bem. Eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, cumprimento Sua Excelência, a desembargadora Denise Alves Horta, presidente do Tribunal Regional, pelo carinho da recepção, e muito me honra estar aqui com os senhores. O desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, né, meu confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, de quem nós temos já uma história, né, nos conhecemos há tanto tempo. O desembargador Emerson José Alves Lages, o segundo vice-presidente, e o professor Tiago Lourdes Machado Monteiro, professor da Faculdade Dom Helder, e a nossa querida presidente da Matra da Terceira Região. Eu cumprimento a todos os senhores presentes, desembargadores, juízes, advogados, professores, estudantes. Cumprimento a todos com uma alegria muito grande. Cumprimento os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, de ontem, de hoje, de sempre. Faço especialmente, vendo um amigo, não é, o desembargador Márcio Ribeiro do Vale, aqui presente, ex-presidente do TRT da Terceira Região, e que nós tivemos juntos convocados, não é, no Tribunal Superior do Trabalho, e dizer que nós estamos vivendo um momento diferente na nossa história, sobretudo na atuação da Justiça do Trabalho nesse momento tão importante da sociedade brasileira, que é de transformação.
e o que nós estamos vendo e o que nós estamos procurando realizar para que as coisas possam ser um parâmetro para uma perspectiva melhor. E essa história da conciliação e o que representa a conciliação dentro de um cenário, de um estudo profundo sobre ela, nos dará a história do que vem a ser a atuação do Poder Judiciário, a credibilidade da sociedade no Poder Judiciário, a crença da sociedade no Poder Judiciário, que é o mais importante nessa sociedade em que vivemos. Nós, do Poder Judiciário, recebemos uma missão que é histórica, milenar, a de julgar os semelhantes. E deveríamos fazê-lo com toda a estrutura voltada para que fosse tempestiva e atual a resposta do Poder Judiciário à pretensão e aos anseios da sociedade. Deixamos de fazer isso já há muito tempo. Não é? Historicamente, também, nós temos que a jurisdição era tido como lerda. Não é? Falou, olha, demora. E porque o bem da vida só era alcançado pelos herdeiros sucessores do titular. Isso nós tivemos uma constatação permanente de demora na prestação judicial. A resposta do Poder Judiciário não era atual. E toda essa história, nós dizíamos exatamente o seguinte, o que era preciso para mudar toda essa estrutura que nós tivemos. A gente sonhava no século XX, né, a chegada do século XXI, com uma mudança, não é, da sociedade tão grande que a gente não pudesse acompanhar. De fato, as mudanças foram muito rápidas e vertiginosas. Quem dormisse no século I da era cristã e acordasse no século IX, dormisse 9 séculos, continuaria vivendo numa boa. Poderia estranhar, tem histórias, não é, milenares desse sono profundo. Agora, quem dormisse no início do século XX e acordasse agora, teria um choque, não é, para viver na sociedade, porque as mudanças nesse período foram violentas, vertiginosas. A mudança foi tanta que nós, no início do século XX, estávamos descobrindo a visão de um veículo a motor. E chegamos ao final do século XX com os foguetes, com a ida à Lua. Então, em 100 anos, a transformação foi infinitamente grande. Da década de 50 para cá, realmente alterou muito o comportamento da sociedade. E nós tivemos exatamente o seguinte, no início do século XX, nós tivemos a reação, né, já na primeira metade do século XX, e nós ali jurávamos que jamais iríamos repetir a violência, não é, e os horrores da Segunda Guerra Mundial. E ali tínhamos o espírito, não é, da Convenção de Direitos Humanos. E a sociedade também já expunha uma demanda, inclusive com relação ao Poder Judiciário, de solução tempestiva, de mérito, justa, das relações jurídicas que eram submetidas. E na década de 50, em 1950, vem o Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma traz, que é a Convenção Europeia de Direitos Humanos, traz como pressuposto a razoável duração do processo, que a nossa sociedade veio se repetir em 1969 na Convenção Americana, não é, o Interamericana, o Pacto de São José da Costa Rica, que nós só fomos ratificar em 1992. Então, embora tenha sido promulgado, chamado, não é, a comunidade americana, interamericana, para que criasse condições
de direitos humanos, embora ela tenha sido votada e promulgada em 1969, apenas tão somente em 1992 que nós tivemos o resultado, não é, que é a vinda para o direito interno com a ratificação pelo Brasil. E daí começam, naturalmente, a proporcionar alguma coisa chamada mudança nesse perfil da história do direito. Em 1994, nós tivemos mais reformas processuais, né? Isso para depois chegar a um método mais adequado, justo e acessível, né, de solução de conflito ideal. Mas em 94 começam as mudanças no processo civil para procurar chegar àquilo que nós tínhamos acabado de ratificar com o Pacto de São José. Trazer para o âmbito interno uma possibilidade de atendimento àquela consagração do princípio internacional. E, naturalmente, né, a emenda 45 traz para o âmbito interno. Mas essas mudanças vieram trazendo, e o interessante é que uma das grandes questões da mudança, da reforma do processo civil em 94, uma das questões maiores era exatamente algo chamado conciliação. Porque, até então, a conciliação no processo civil era facultativa, era uma faculdade do juiz. E, no processo civil, ela não era exercida jamais. E criticavam até os juízes do trabalho, que já a Justiça Comum, né, criticava sobremaneira o juiz do trabalho por causa da conciliação obrigatória. Dizia, olha, isso daí não é para juiz, né? Juiz julga, juiz dá as decisões e o tecnicismo, né, a sua inteireza na ciência do direito é que o motivará para solucionar da melhor maneira o conflito. E assim nós ficávamos sendo vistos como aquele, olha, chegou na Justiça do Trabalho, ou faz acordo, ou não sei o que vai acontecer, né? E assim nós também, por uma questão de autoproteção, começamos a nos afastar dos princípios fundamentais do processo de trabalho, deixando para um plano secundário a conciliação. Embora a conciliação tenha sido um elemento que primitivamente já vinha nas grandes legislações, o corpus juris civilis falava na conciliação. A Constituição brasileira, né, de 1824, a Constituição do Império, ela traz, o artigo é o 161, não é mesmo, Roberto? Minha juíza auxiliar, sabe tudo. O artigo e trazia uma regra incrível. Dizia o seguinte: sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Então, era indispensável para iniciar o processo, o litígio, ou o pronunciamento do Estado, o que chamavam de reconciliação. Essa história é que nós nos afastamos com o tempo. O processo do trabalho, incrivelmente, eu estou falando as coisas assim só para a gente não porque são tantas emoções, tantas coisas, né? Mas o processo do trabalho tem uma característica fantástica. Nós vínhamos do primeiro dos códigos estaduais, antes de 1939. Em 1939 se federaliza e vem o Código Nacional de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 1939, que tinha uma característica de formalismo. Ele era formal, com diversas ações combinatórias, não é mesmo? Ação ordinária, ações especiais, enfim. Apenas para demonstrar o formalismo do Código de Processo de 39, havia uma regra, se não me engano, no artigo 284, mas
precisando ser conferido. Mas havia uma regra dizendo o seguinte: ao som da campainha, o juiz declara aberta as audiências. Se não houvesse o tirrim, era nulo o processo. Nós, em 1943, é dado ao país uma consolidação das leis do trabalho, com vários espíritos novos ali. São pensadores sociais, não é? Mas o grande influência era a mudança do processo civil na ocasião, em plena Segunda Guerra. Não é? A mudança do formalismo para um processo de cunho instrumental, em que a forma era substituída pelo fim. Se alcançasse o fim, estava perfeita a relação jurídica processual, não é, de um processo justo. E o grande influenciador disso foi Enrico Túlio Liebmann, que veio para o Brasil nessa época, não é, fugido da Itália e aqui ficou em São Paulo, influenciando a escola processual do Brasil com uma nova visão do processo, que deixava de ser um processo formal para ser um processo muito mais instrumental. E nós tivemos no processo do trabalho, isso em 1943, fruto de uma comissão que foi criada pelo presidente da ocasião, Getúlio Vargas, com o ministro da Indústria e Comércio, que presidia o grupo, Alexandre Marcondes Filho, e grandes juristas, Oscar Saraiva, Rego Monteiro, Dorval Lacerda, Segadas Viana e Susequinde. São intelectuais socialistas que, na ocasião, tiveram uma influência enorme para trazer um documento social de uma importância, de uma atualidade que até hoje nós vemos com a eficiência do direito e do processo do trabalho. E o processo do trabalho era algo assim totalmente uma novidade em relação ao Código de Processo Civil de 1939. Os princípios do processo do trabalho, oralidade, celeridade, concentração de atos, gratuidade e conciliação, como princípio do processo. Então, trazia uma novidade com relação a esse espírito, desses princípios, de que o processo do trabalho teria uma eficácia. E, dali para frente, o processo civil, ignorando o processo do trabalho, criticava a existência de um processo simples, informal. A simplicidade como princípio também. E privilegiando sempre o fim. A forma era indispensável como segurança, mas não ela em si mesma. O fim que seria atingido era muito mais importante do que a forma do ato processual. E nós tivemos, primeiro, o afastamento do processo civil, depois a vinda do processo civil como um elemento de busca de algo que estava acontecendo no mundo. E no Brasil, sobretudo, essa história da função milenar, dos herdeiros sucessores receberem o bem da vida, nós chegamos no final do século XX com 90 milhões de ações em andamento no Brasil. Não podemos repetir até o jingle, 90 milhões de ações para frente Brasil. Era a nossa realidade, o que recebemos no final do século XX. Qual a solução a encontrar? É preciso que houvesse uma mudança de comportamento, mudança de paradigma mesmo. E nós, como disse, se dormíssemos no século XX, no início, acordássemos, eu tenho um choque fabuloso para poder viver
na sociedade brasileira, ou na sociedade mundial. Mas nós esperávamos, né, e sonhávamos de ser os Jetsons, né, com aquele... É mesmo? Era isso que nós queríamos e não chegou. Né? Chegamos ao século XXI e ainda não temos aqueles foguetes para poder nos locar. Mas quem sabe, né? No futuro próximo. Mas, na realidade, é isso aí. Essas mudanças eram precisas ser adotadas exatamente porque não havia mais solução para essa quantidade de ações em andamento no país. Os juízes já estavam sofrendo com a angústia do volume dos processos que lhe eram submetidos e a cobrança exigida. Essa mudança começou a se impor na Emenda Constitucional 45, quando aquele princípio consagrado no Pacto de São José veio para a norma constitucional, artigo 5º, 78. As mudanças, a partir do artigo 5º, 78, eram exatamente proporcionar, pelo menos, o cumprimento daquela norma constitucional, daquela regra constitucional. Como fazer isso? A primeira manifestação foi um pacto republicano, em 2004, não é, em que estavam presentes, na ocasião, o presidente do Congresso Nacional, José Sarney, era o presidente Lula, o presidente da República, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Esse primeiro pacto republicano para um judiciário rápido e eficiente. E essa trazia essa mudança. E aí começaram a adotar mudanças legislativas. Criou-se até uma Secretaria da Reforma do Judiciário, no âmbito do Executivo, e as mudanças começaram a vir paulatinamente no processo civil, até culminar com o Código de 13, né? Perdão, de 15. E essa mudança era exatamente criar algo. Veio a lei da mediação, da arbitragem, e nós nos resistimos com a mediação porque estávamos ainda traumatizados com a representação classista e tínhamos uma certa dificuldade de entender a mediação extrajudicial. Não é? Porque criaram aqueles tribunais arbitrais ao longo da vida. Não é? Uma vez eu subi na Serra de Petrópolis, para Petrópolis, do Rio de Janeiro, eu vejo uma placa, assim, um outdoor imenso, de Tribunal Arbitral Águia de Haia. Não é? Eu me sentia assim, um pouco inibido. Né? Falei, poxa, isso daí deve ser o máximo. Né? E houve até uma certa dificuldade de aceitação com relação a esse tipo de comportamento. Mas começamos a ver o processo civil a chegar à conciliação. Primeiro, deixando a conciliação de ser uma faculdade, para ser uma fase do processo. E segundo, a história da conciliação. Mas nós tínhamos a conciliação, o método de solução de conflito por solução amigável, que era como nós dizíamos, não é? De uma maneira assim muito simples. O juiz, com 50 ações, não é, no seu dia, chegava para a parte e dizia: há possibilidade de acordo, e a resposta, se fosse não, já encerrava e ia para a fase subsequente, não é, porque tinha mais o que fazer. E tratava-se a conciliação como algo chamado técnica. É uma técnica para eu solucionar processo. Conciliação não é técnica. Conciliação é ciência. Não é? Para isso que os conciliadores precisam ser capacitados, qualificados.
juízes, servidores, todos os envolvidos nesse processo da conciliação, necessitam de uma qualificação, que é por capacitação. Porque a conciliação, ela deixa de ser uma técnica para ser uma ciência de acolhimento, de empoderamento, de encontro para proporcionar uma solução. São fases que eu preciso estabelecer dentro do processo de conciliação para poder obter o êxito dela. Não é? Primeiro, acolher. Segundo, ouvir. Terceiro, empoderar. Não é? Quarto, deixar o estímulo à autonomia da vontade. E quinto, a mediação, que é, naturalmente, a colocação daquilo que é objeto do próprio litígio, que o juiz tem a dimensão correta do que está acontecendo naquele exato momento. E com certeza, nesse processo, a possibilidade de êxito é muito maior do que de outra forma. E isso começou a mudar a perspectiva, a postura, vindo de uma necessidade, que era, naturalmente, uma resolução do CNJ, não é? Manifestada por Vossa Excelência, 125 de 2010. E do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós tivemos, em 2016, a 174, já na mais recente, foi na época da pandemia, a 288. Eu estou dizendo isso porque era vice-presidente do tribunal o ministro Felipe Vieira de Mello, daqui de Minas Gerais, e eu, o corregedor. E nós dois sentamos juntos, é ótimo. Nós ficamos na tela juntos durante um longo tempo, não é? Que era o meio de comunicação, para exatamente tentar proporcionar uma gestão do processo de conciliação. E o grande problema nosso hoje chama-se gestão. O Poder Judiciário ele está envolvido numa história que é necessário que tenha gestão. Não é? A administração do tribunal é uma coisa horrorosa hoje. Né? Não é um desânimo, não, pelo contrário, é um incentivo. Não é? E juiz era uma turma que pegava no tranco, né? Ele chegava, não é? De repente, agora você vai administrar o tribunal, está aqui, se é corregedor, se é vice e tal, se vira. Não é mesmo? É como nos era entregue essa história, não é? Não havia uma preparação para o exercício. E a gestão necessita, de fato, de um conteúdo. E esse conteúdo ele é para proporcionar ao destinatário, jurisdicionado, uma melhor condição de atuação. E hoje nós temos a chamada justiça multiportas. É o acesso por a mais variada forma. E a história da conciliação, o retorno à conciliação, a vinda dos outros ramos do direito para esse processo de solução do conflito se transforma nos centros judiciários de solução do conflito, nos meios adequados de solução do conflito. Inicialmente houve uma resistência, não é? Não uma resistência absurda, mas houve uma resistência, até mesmo de adesão dos juízes ao novo processo. Mas foi o sistema instalado em todo o Brasil. Timidamente, claro, mas foram instalados a partir de 2016 em todo o Brasil. Os sejusques de primeiro grau, os sejusques de segundo grau, que até ano passado faltavam 2 tribunais só que não tinham o sejusque de segundo grau, que passaram a ter também. E o sejusque do Tribunal Superior do Trabalho, não é, Roberto? Não é? Uma grande, não é, entusiasta da formação e do sejusque. A mudança, com a criação do sejusque do Tribunal Superior do Trabalho, houve uma mudança absoluta na atuação. Não é? Antes nós tínhamos o NOJEP, que ficou durante 10 anos, é exagero meu, mas
uns 7, 8 anos, e o resultado estatístico foram 22 acordos celebrados. Não é? E porque chegava alguma possibilidade de estabelecer um acordo no processo do trabalho em grau de recurso no TST, o que fazia o ministro relator? Baixe para a origem. Né? Então, até chegar na origem, as partes já desistiam, porque passava muito tempo sem uma solução. Né? E essa mudança de paradigma começa a resultar na atuação. E não só no processo individual, mas no processo coletivo, que a tônica sempre foi a negociação coletiva. E, frustrada a negociação, vinha para o tribunal, mas o primeiro momento do processo coletivo era uma audiência de conciliação. E essa audiência de conciliação, obrigatória no processo coletivo do trabalho. Hoje, nós temos as reclamações pré-processuais, no âmbito do direito coletivo, que nos é submetida a cada semana, em nível nacional. E o resultado tem sido altamente positivo. Basta dizer que, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, foram distribuídos, em um ano, foram distribuídos em dissídios coletivos em um ano originários, claro, 6. Os demais foram todos solucionados por acordo, por acordo ou convenção coletiva. E foram distribuídos 6, mas não foram distribuídos 2 só. Não é, Roberta? Foram 2. E um voltou para o TST, porque a parte falou, vamos mandar lá para a vice-presidência para nós continuarmos a negociação. Então, está valendo a pena. E a reclamação pré-processual também. Nós tivemos vários, alguns sem resultado positivo. Por exemplo, piso nacional de enfermagem, ECT, né? Conflitos assim incríveis. E estamos com a CEMIG, né? Essas histórias têm, de fato, trazido um resultado positivo dentro da atuação do Poder Judiciário. Primeiro, é preciso estrutura para ela. Segundo, é preciso que se acredite, a crença na solução, que é a solução ideal. Porque a sentença é um ato unilateral de resposta do Estado ao monopólio da administração da justiça. É muito simples, chega e dá uma sentença. A conciliação é um processo que é ao respeito, não é? Ao conteúdo dos próprios princípios do Estado, solidariedade. Não é? E, para a jurisdição, algo chamado cooperação. É necessário que o processo hoje tenha um espírito, e o princípio maior dele chama-se cooperação. E essa cooperação é exercida por todos os atores. OAB, OEA, né? As partes todas envolvidas, os atores envolvidos no processo têm que cooperar. E essa cooperação, ela se dará exatamente no resultado alcançado, privilegiando a decisão de mérito quando frustrada a negociação, quando frustrado o caráter da conciliação. Então, o processo hoje, o processo judicial, só poderá prosseguir frustrada a conciliação. Então, essa conciliação, a importância dela no processo é absolutamente fantástica. Ente público, pessoa jurídica privada, não importa a qualidade da parte. É preciso que todo o processo só prossiga depois. Voltando à Constituição do Império Brasileiro, de 1824. Só
terá processo se frustrada mesmo a conciliação. Para isso, todos os atores têm que estar voltados para esse perfil, para esse processo. E nós tivemos como resultado, e os métodos consensuais de solução de conflitos demonstraram esses métodos que são essenciais para o processo, e o resultado cada vez maior. Quando chegar a hora que eu tiver que parar, eu nem... Não, todo tempo é ótimo, né? Mas tudo bem, é só para... Mas, na realidade, o Tribunal Superior do Trabalho, e nós fizemos, não é, uma das coisas boas é a equipe da vice-presidência, que é ótima, né? Nós temos uma equipe incrível. E a consolidação de dados estatísticos dos Sejusques no ano de 2023. É esse o resultado aqui. E esse resultado representou, em termos de arrecadação na conciliação, no ano de 2023, um total de 6.935.466.893,17. Quer dizer, 6.900.000.000 de acordos, de valores resultantes de acordos celebrados no âmbito do Sejusc, no território nacional, nos 24 tribunais regionais, e que representou uma arrecadação de contribuição previdenciária de 680 milhões. Processos parados. E aqui tem a atuação da terceira região, que foi de 781 milhões. O resultado obtido pela terceira região. Contribuímos bem para... Bastante. Assim, mineiro faz acordo, não é? Mas, de fato, foi exatamente isso. O resultado de uma mudança do paradigma no sentido de criar uma nova perspectiva de sustentabilidade e solução de conflito. E essa solução do conflito, que representa também a chamada desjudicialização, ela traz um outro conteúdo também de importância, que é a maturidade nesses relacionamentos. E ela se faz, primeiro, com a presença das partes na audiência. Em segundo, exatamente a possibilidade de o Estado descer do patamar de império para ouvir. Ele ouve e orienta. E as partes ouvem e são ouvidos. E tudo isso forma uma egrégora, não é, de uma maturidade para que as questões possam ter uma solução mais adequada. E a adequação da solução é exatamente a formação da jurisdição dentro de um princípio que privilegia a autonomia da vontade. Não é? Nós falamos tanto em Estado democrático de direito a cada dia, não é? Porque o Estado democrático de direito, o Estado democrático de direito, não é? O Estado democrático de direito e o princípio da dignidade da pessoa humana. Não é? Se nós executássemos isso, ia ser muito melhor viver. Né? Agora, dizer exatamente o seguinte: o Estado democrático de direito é um conjunto. A função do Estado, não é? A função do Estado é promover o bem-estar, o bem comum, não é? E essa função do Estado de promover o bem comum, e o bem comum nada mais é do que tornar o homem feliz enquanto ser vivente. Quem tem que proporcionar a felicidade do homem na Terra é o Estado. Das melhores maneiras, proporcionando acesso à justiça, proporcionando métodos que possam
consagrar a análise da pretensão, não é? Que é a decisão de mérito, né, famosa, que ela pode ser, e ela é substituída na conciliação pela própria decisão em que as partes elegem a melhor maneira de solucionar o conflito. Com isso, vai desjudicializando. Nós tivemos os acordos de cooperação técnica celebrados recentemente com entes públicos, a Advocacia Geral da União, né? Nós temos um tema que é um tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 1118, que fala do ônus da prova, não é? De quem é o ônus da prova no processo, não é? Na terceirização do serviço público, a quem cabe provar que houve a fiscalização ou não, né, do contrato firmado entre ente público prestador de serviço, se é do empregado ou se é da União. Então, essa ainda não tem a tese, mas tem uma quantidade imensa de processos. E nós tivemos isso processos que estão sobrestados por suspensão nacional. Então, nós tivemos uma quantidade imensa, mais de 40 mil processos, só sobre esse tema, sobrestados. E processos que... Qual a razão do litígio? Por que eu estou recorrendo tanto à própria União? Qual é o valor intrínseco desse processo, valor financeiro? Havia processos cujo valor não ultrapassava R$20 mil, em que a União discutia o ônus da prova na responsabilidade subsidiária, infinitamente. O que houve nesse acordo de cooperação técnica? A autoridade, quer dizer, a Advocacia Geral da União, com autoridade para, num valor de alçada, desistir dos recursos, não discutir mais, porque ele se tornava muito mais caro do que o valor envolvido. E isso resultou numa baixa lá no âmbito só da vice-presidência de 15 mil processos. E foi espalhado e está sendo multiplicado pelo Brasil, para que não haja recurso desses valores. A Volkswagen também nós celebramos acordo de cooperação técnica com esse objetivo. Celebramos acordo de cooperação técnica com várias entidades que, naturalmente, estão correspondendo com um plano de ação para que haja a extinção do processo. E, com isso, por exemplo, na conciliação pelos Sejusques, foram 122 mil processos que se encerraram com a conciliação. 122 mil processos em um ano. No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, já tem mais de 40 mil processos. E, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, com a criação do Sejusque TST, nós tivemos uma arrecadação de 502 milhões de reais. Só no Tribunal Superior do Trabalho, com a criação do Sejusque. Então, esses resultados, eles demonstram que é imprescindível que nós tenhamos o retorno à nossa origem, a conciliação obrigatória no processo, como fase obrigatória. E é verdade, nada mais indicado do que o próprio Sejusque, porque há algo chamado capacitação, qualificação para poder exercer. Então, a adesão das varas do trabalho, ela é também imprescindível para que possa trazer como resultado exatamente esses valores que são injetados na economia brasileira. Nós estamos falando de bilhão. Foram 7 bilhões injetados na economia brasileira, por força de pagamentos sem acordos celebrados.
com o resultado de 122 mil processos encerrados. Essa história precisa ser repetida porque é a vocação da Justiça do Trabalho. Não é? Dizem que a conciliação está no DNA da Justiça do Trabalho. E, agora, é preciso que nós tenhamos a conciliação como um método, como uma solução ideal para conflitos de interesse. E, com isso, nós vamos sentindo na transformação do processo, para que nós possamos também nos dedicar àqueles conflitos que necessitam da formação ou de firmar uma tese de interpretação. E essa, naturalmente, é a grande história do processo na atualidade. É mudar o conteúdo para que o processo, para que as instâncias de nível de índole extraordinário sejam instâncias de precedentes. E não uma instância revisora. E essa criação das teses é exatamente dar uma orientação à sociedade de como agir. Não é como eu devo andar por aí, para que eu tenha segurança. E o litígio, ele ter uma atenção especial. Com isso, nós vamos diminuir o volume, vamos diminuir o número de processos, com certeza. E com isso vamos poder nos dedicar mais. Agora, a conciliação é algo que precisamos, cada vez mais, ter uma qualidade melhor de atuação, mediante a utilização do meio adequado, através dos sejusques, a qualificação daqueles que estão envolvidos, servidores e juízes, e as partes também, os advogados, para que tenham a compreensão do que é e da sua responsabilidade na atuação. Porque todos nós temos que cooperar para esse processo. E dizer que o futuro, ele está aí, não é? Como significativamente voltado para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. E, quem sabe, atingir aquele valor que o Estado moderno precisa entender que deverá conceder aos seus súditos, que é a possibilidade de ser feliz na Terra. Eu agradeço muito, espero que não tenha cansado vocês muito, né? Dizer que exatamente isso. Nós estamos voltados para uma missão, e essa missão nós vamos procurar desenvolvê-la para que haja um mundo melhor. E dizer a todos que obrigado, não é, por me ouvir. Obrigado. Hein? Convidamos a presidente, desembargadora Denise Alves Horta, o primeiro vice-presidente, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, e o segundo vice-presidente, desembargador Emerson José Alves Lage, para entrega ao ministro Aloysio Correia da Veiga do certificado de participação. Agradecemos a honra da participação do ministro Aloysio Correia da Veiga.
Para o encerramento, convidamos a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Denise Alves Horta. Pois não. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer. Agradecer ao ministro, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Correia da Veiga, por ter nos brindado com as suas luzes e nos dando esse panorama geral a respeito da realidade que vivenciamos na Justiça do Trabalho. E eu entendo, assim, como Vossa Excelência, ministro, que a conciliação ciência e não técnica é um equívoco no sentido de que nós, ao longo da nossa carreira, os magistrados trabalhistas, no modo geral, nós sempre trabalhamos com a conciliação como técnica e não como ciência. Então, é preciso que nós possamos alterar essa nossa concepção para trabalharmos com a conciliação ciência através dos métodos que facilitem essa conciliação, um deles a mediação, e possamos, assim, proporcionar à sociedade, aos jurisdicionados, a melhor solução para os processos. E ou até mesmo evitar que os processos aconteçam. E, com isso, nós havemos de conseguir, ministro, uma sociedade que nos possa oferecer felicidade, talvez. Felicidade seria o máximo, mas que possa nos oferecer um bem maior, condições melhores em todos os aspectos, em todos os sentidos, e que possamos alcançar a almejada paz social. Muito obrigada, ministro, e eu conclamo a todos que retornem amanhã. Teremos brilhantes palestras a partir de 9h da manhã. Aguardamos os senhores e estaremos aqui presentes para recebê-los. Muito obrigada. Declaro encerrado este seminário. Agradecemos a participação dos músicos da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, também a Escola Superior Dom Helder Câmara pela cessão do espaço. Agradecemos a participação dos intérpretes de Libras, Aline Antunes Peixoto, Rafael Camargos de Souza. Agradecemos a presença de todos e até amanhã.